Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Antes Tiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. É importante quando a gente assiste alguns conteúdos por aí do pessoal que faz conteúdo, a gente fazer uma análise, mesmo que seja rápida, das notícias, das informações que eles passam, e em seguida a gente olhar o tipo de argumentação, de justificação que eles dão para aquela notícia. Via de regra, a gente vai verificar, ou pelo menos desconfiar, que o cara tá atuando não como jornalista, repórter, ele tá atuando como assessoria de imprensa. Porque, coincidentemente, eles passam uma notícia e aí vem uma opinião sobre a notícia que parece que saiu de dentro do Grêmio. Eu não estou dizendo que saiu, estou dizendo que parece que saiu. Tem dois aí que são os principais. Parece assessoria de imprensa. Um é o mais aguerrido. Depois que tomou aquela pancada do treineiro, o mais aguerrido, eu acho que ele, sei lá, se ele quer ficar numa boa com a direção, numa boa com o treineiro. E um jovenzinho aí que é assessoria de imprensa o trabalho, parece ser. É preciso, isso tudo, essa parte da assessoria, faz parte da contextualização do assunto, tá? Infelizmente, a gente tem que fazer, de vez em quando, propor essas discussões, entendeu? A gente não pode, exemplo, o Gustavo Nunes. A gente não pode raciocinar com aquela linha argumentativa de que é um guri de 20 anos e, portanto, não pode ganhar 100 mil reais, porque, afinal de contas, é um guri de 20 anos. Aqui, às vezes, tem um pouco de recalque, entendeu? O cara não ganha 100 mil por mês e aí fica enlouquecido de ver um guri, mas é que a gente precisa contextualizar e inserir o assunto numa realidade que não é a nossa realidade de meros mortais, entendeu? A gente tem que colocar o assunto dentro de um contexto maior. Então, por exemplo, qual é o contexto em que está sendo, em que é discutida uma renovação de contrato do Gustavo Nunes? É um contexto em que o André Henrique ganha 120 mil por mês, em que o Galdino recebe 140 mil por mês, em que o Natan Pescador recebe
350 mil por mês, em que o Rodrigo Eli recebe 580 mil, em que o Bruno Vini recebe 140 mil. Se a gente tirar desse contexto, não tem como fazer essa discussão de forma séria. Esse papo comprido foi para chegar onde? No Gustavo Martins. Gustavo Martins tem contrato até o final de 2025. Salário, a informação que eu tenho é 40 mil. Está circulando por aí uma informação de 35. Eu vou ficar com a minha. Eu vou ficar com a minha, correndo o risco de estar errada. Mas pelo menos a minha é um pouquinho menos absurda. Então eu vou ficar com 40 mil. O Grêmio ofereceu 80. Parece que o jogador, ou quando a gente fala o jogador, a gente está se referindo ao staff do jogador, a quem negocia por ele, parece que está pedindo 130. E o Grêmio não quer pagar. Vou repetir. Dentro de um contexto em que o Grêmio, agora em dezembro, gastou 1.500.000 reais para contratar o Galdino e ofereceu um salário de 140 mil para na metade de março dizer que o jogador não está mais nos planos. E sempre aquele papo furado dos gatilhos. Não, guri, a gente aqui negocia com gatilhos. Aí o torcedor menos informado, ou pelo menos que recebe as informações, mas não consegue fazer uma conversa entre o Tico e o Teco, e ainda tem um pouquinho de recalque de um salário de 130, o torcedor, esse torcedor, ele olha e diz assim, não, é isso aí mesmo, um guri de 21 anos, tem que ter gatilhos, tem que mostrar primeiro para ganhar depois. Eu não discordo disso. Eu não discordo disso, por incrível que possa parecer, eu não discordo disso. O que eu me pergunto é por que ali atrás, na metade do ano passado, quando contrataram o Natan Pescador, não ofereceram um salário de 100 mil para ele. Com gatilhos. Com gatilhos. Ô, pescador, o negócio é o seguinte, o que a gente oferece para ti é um contrato de 1 ano a 100 mil por mês, mas com gatilhos. Em dezembro, se tu tiver jogado tantos jogos, feito tantos gols, dado tantas assistências, a gente aumenta isso aí para 200 mil. Na metade do ano que vem, se tu tiver feito mais tantos gols, mais tantas assistências, a gente renova o teu contrato e podemos passar para 300, se for o caso, de acordo com os gatilhos. Tirem as crianças da sala. Gatilho é meus ovos! Gatilho é meus ovos! Quando tem gatilho para guri e não tem gatilho para cascudo inútil, nós não estamos falando de gatilho, nós estamos falando de falta de vergonha na cara.
E a assessoria de imprensa que devia estar criticando isso, está passando pano, dizendo, inclusive, que não, tem que ver que em todas as negociações que foram feitas, o Grêmio endureceu e ganhou. O futebol do Grêmio, capitaneado pelo Antônio Brum, ganhou as quedas de braço. Quais quedas de braço? Com o Gustavo Nunes? Com o Gustavo Martins? Com o Jardiel? Porque com Bruno Vini, com Rodrigo Eli, com Jeromel, com Galdino, com Natan Pescador, perdeu todas. Ou porque não teve força, ou porque quis perder. A segunda opção é a mais grave delas. Um abraço para vocês, gurizada.